No fim da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessário a implantação de uma nova forma de governo que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da proclamação da República do Brasil. Seja um palho de luz exorado sobre a longidão deste céu, deste canto rebelde o passado. A crise do sistema monárquico brasileiro pode ser explicada através de algumas questões, como, por exemplo, a interferência de Dom Pedro II nos assuntos religiosos, provocando um descontentamento na Igreja Católica. As críticas feitas por integrantes do exército brasileiro que não aprovavam a corrupção existente na corte. Além disso, os militares estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. A classe média, composta por funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas e comerciantes, estava crescendo nos grandes centros urbanos e desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social passou a apoiar o fim da monarquia. A falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do oeste paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Diante de todas estas pressões, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Dom Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do Brasil. Com isso, republicanos civis e militares se uniram na tentativa de convencer os altos oficiais do exército brasileiro a participar de um golpe de Estado que implantasse a República. Aos poucos, esses republicanos foram se aproximando de Deodoro da Fonseca, marechal de grande prestígio por sua atuação na Guerra do Paraguai. Desapontado com a política militar do imperador, Deodoro acabou aderindo à causa republicana. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca tomou a frente de militares republicanos e alguns poucos civis e, sem encontrar qualquer resistência, adentrou no 1º Regimento do Exército, onde se encontrava o Visconde de Ouro Preto, que era chefe dos ministros, e demitiu o gabinete ministerial. Neste mesmo dia, a República foi proclamada. Nessa ocasião, os líderes republicanos assinaram o primeiro decreto do novo governo, instituindo um governo provisório presidido por Deodoro da Fonseca e transformando as províncias do Brasil em estados federativos. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim no Brasil. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial partiram para a Europa. Tinha início a República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil. Liberdade, liberdade.